que a gente vai falar hoje, pessoal? Nós vamos falar de precificação de futuros. What? Exatamente, o que é isso? Veja bem, muita gente opera índice futuro, opera dólar futuro, opera até, sei lá, commodities, mas não sabe como é que essa coisa funciona. E por não saber, perde um monte de informações. Mas para que eu preciso saber como o preço do futuro é calculado? Porque às vezes você nem sabe que existe essa diferença, principalmente por isso. Então vamos lá, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Academia Alta Renda, meu nome é Felipe Amorim, para quem não me conhece, e hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, muito contestada, muito falada por aí, mas que a grande maioria das pessoas nem sabe como é que acontece. Dentro aqui do nosso canal, a gente tem vários vídeos relacionados a isso aqui. Então, depois que terminar isso aqui, vocês podem ir para o canal do YouTube aí, vasculhar o canal do YouTube, que vocês vão achar várias coisas relacionadas a esse assunto, beleza? E várias coisas não relacionadas também, mas muito importantes. Tem mais de 150 vídeos no canal do YouTube, com muita informação, muito conteúdo bacana. E é bom que você se preste ao serviço aí de vasculhar esse negócio e usar para o seu melhor bem. Beleza? Já deu o seu like aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário e blá blá blá, essas coisas todas você já sabe, e vamos começar, que o conteúdo é mais importante. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço uma precificação de futuros? E por que eu preciso saber disso? O ativo futuro que a gente opera, eu vou dar um exemplo do índice, beleza? Do índice futuro. E aí depois eu vou falar do dólar e das commodities, mas só como exemplo, vocês já vão conseguir fazer as contas, já vão conseguir entender isso aí por diante, tá bom? Então, olha só, quando eu estou falando de índice futuro, pessoal, o ativo que eu opero, né, índice futuro, todo futuro, ele tem premissas para sofrer a sua precificação, para calcular o seu preço futuro. Como é que é feito o cálculo do ativo futuro? A estrutura é a mesma, mas dependendo do ativo, ele tem uma diferenciação justamente no que vai compor essa equação. Mas vocês vão ver que a estrutura da composição do ativo é a mesma, a estrutura da precificação é a mesma. O que compõe a precificação de um ativo? E por que ela tem a diferença? O que a gente está falando aqui nesse vídeo? A gente está falando que existe um ativo base, que a gente chama de ativo objeto, tá? E normalmente esse ativo objeto, ele é chamado também, tá, de spot. É o ativo à vista, tá? O que é o ativo à vista quando eu estou falando, por exemplo, lá do índice futuro que eu opero? Ou, né, falando do mini índice, é o WIN a sigla. Mas o que é o ativo à vista? O que é o spot? O spot é o... Deixa eu mudar a cor aqui. O spot, que a gente ouve falar demais nas televisões e tal, o spot é o índice Bovespa, o Ibovespa. Esse é o ativo spot, esse é o ativo à vista. Ah, Felipe, mas o ativo à vista eu não opero. Exatamente, mas eu opero o futuro. E qual é a fórmula de precificação do ativo futuro? Porque lá na frente eu vou usar parâmetros do ativo à vista para operar o ativo futuro. É isso que vocês têm na aula, no treinamento fechado da mentoria Trader Pro. A gente não usa um parâmetro do Ibov para projetar o preço do futuro para regiões específicas de preço. É justamente por isso aqui, eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, qual que é a fórmula ou a equação que eu uso para determinar o preço de um ativo futuro? É assim, ó, eu pego o preço do ativo à vista, do spot, tá? Eu somo o spot com o que eles chamam de taxa de carrego. E alguns ativos, eles ainda incrementam, eles ainda somam, como se fosse uma outra variável, que é chamado de prêmio de, vou colocar Pzinho de prêmio aqui, tá? Prêmio de incerteza. Que no caso isso acontece muito para as commodities, tá? Mas no caso do índice futuro, ele não ocorre. Como é que então a precificação do ativo do índice futuro é feita? Eu tenho o valor do Ibovespa. Então vamos lá. Eu tenho o valor do Ibov. Beleza? Que é o quê? O meu ativo spot, o meu ativo futuro, o meu ativo à vista. Eu somo isso à taxa de carrego. Qual que é a taxa de carrego do índice, galera?
essa taxa cobrada sobre o índice para calcular o futuro, sobre o spot para calcular o futuro, no índice futuro, porque ela é diferente para o dólar, eu vou falar, e ela é diferente para as commodities, eu vou falar, tá? No índice futuro, que é o que vocês vão operar lá, que está na aula lá, que vocês vão usar parâmetros do Ibov para projetar preço, ela é a taxa de juros do período, por exemplo, de um ano, a taxa de juros aí, a Selic, tá? De um ano, trazido ao preço de hoje, trazido ao parâmetro de hoje, descontado aqueles dias do contrato que já venceram e por quantos dias que falta para vencer. Nossa, complicado demais, Felipe. Vamos lá. Olha só. Vocês vão ver que, no final, existe uma forma muito mais fácil de vocês entenderem a diferença entre os dois, tá? Mas eu tenho que explicar para vocês como é que é formado isso, para vocês entenderem por que usa. Tá bom? Como que é essa taxa de juros? Vamos supor que a Selic, ela tá valendo aí 4% por ano. O contrato futuro, ele não vai, no índice futuro, ele não vence a cada 2 meses. Então, pego aqueles 4%, calculo quanto que custa, né, quanto que fica essa taxa de juros dentro de 2 meses, pego o que falta para vencer o contrato nesses 2 meses e acho a taxa restante que falta para isso. Então, aquela ali é a diferença entre o ativo à vista para o ativo futuro. Tá bom? Essa taxa de juros restante do período é a diferença de preços, é o que dá a formação de preço do futuro. Beleza? Então, o preço do futuro, o preço do ativo futuro é o preço do à vista mais a taxa de juro do período, a taxa de juros do período, tá? Vai dar exatamente o preço do índice futuro. Do índice futuro, que é o ativo do INDFUT, que é justamente o ativo que você opera. Entenderam, pessoal? Tem uma fórmula para calcular essa taxa de juros. Você tem que pegar a taxa de juros inteira, dividir pelo tempo, elevar ao tempo, quantidade de dias que você quer, dividido por 252, que é a quantidade de dias que tem dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro trabalha com 252 de parâmetro de um ano, pelos dias úteis descontados dos dias que não tem pregão, feriados e tudo mais, enfim. Mas vocês não precisam saber disso. Vocês precisam saber a composição. Porque a gente opera o ativo futuro, a gente não opera o ativo à vista. Isso é para você saber a composição para a gente ver como é que a gente vai reagir a isso lá no futuro. Tá bom? Resumindo, mais uma vez. Ou seja, vamos supor que falte... eu estou no contrato V, tá? Estou operando lá, por exemplo, IND V21. Vamos supor que falte 28 dias para esse ativo vencer, tá? Para mudar o contrato. Eu vou calcular, essa taxa de juros vai ser calculada em cima desses 28 dias que faltam para vencer o contrato. Então, olha a lógica aqui para vocês verem, pessoal, olha que legal. No futuro, o preço do futuro vai ser igual ao preço do à vista. Por quê? Porque à medida que esse tempo vai passando, essa taxa de juros vai sendo consumida e vai ficando menor, até ela fazer o quê? Até ela valer zero. E quando ela valer zero, essa diferença, o preço do spot, o preço do à vista, vai ser exatamente igual ao preço do futuro. Por isso que, quando começa um contrato, se vocês olharem lá um gráfico do Ibov e um gráfico do índice futuro, tá uma diferença lá, por exemplo, de 600 pontos, 700 pontos, 800 pontos. Normalmente, tá? O futuro, assim, 95% das vezes, o futuro, vou colocar do spot para o futuro, tá? 95% das vezes, o spot vai ser menor, tá? Do que o futuro. Por quê? Justamente por essa composição.
tá bom? Isso aqui é uma situação que a gente chama de cotango no mercado. Quando você tem essa regularidade do spot ser menor do que o futuro, que é o normal. Por quê? Porque você tem essa composição de preço. Raramente, muito raramente, principalmente quando você está dentro de eventos outliers, que há um comprometimento de liquidez, é aumento abrupto de volatilidade e, algumas vezes em finais de contrato, quando você tem rolagens muito fortes, enfim, eventos específicos de mercado, você pode ter uma situação chamada de backwardation, que é quando o preço do futuro fica menor do que o à vista. E aí, os players arbitram isso, enfim. Tem toda uma estratégia que os institucionais usam para se movimentar e para operar esses mercados dentro desses dois parâmetros de cotango e backwardation, tá? Mas isso não é importante vocês saberem agora. É importante saber que, na maioria das vezes, vocês vão ver o spot menor que o futuro. Ou seja, você entrou lá, o índice, quando você começa o contrato, no início do contrato, o índice futuro está a 600, 700 pontos mais caro do que o à vista, do que o Ibov. E à medida que isso vai vencendo, à medida que esse contrato vai caminhando para o seu final, você vai vendo que essa diferença vai ficando menor, até eles encontrarem e praticamente andarem no mesmo valor, lá no final do contrato. Aí encerra esse contrato, abre outro, começa essa diferença toda de novo. Por que essa diferença toda de novo? Porque a taxa de juros está cheia. Entendeu? E à medida que essa taxa de juros vai sendo consumida, essa diferença vai acabando e lá no futuro, no final desse período, o preço do à vista encontra com o preço do futuro, ou o preço do futuro encontra com o preço do à vista. Entenderam, galera? Agora vocês vão entender aquilo lá perfeitamente. Olha só, pessoal, nós falamos então do índice futuro, a precificação do índice. A estrutura para a precificação do dólar ou para a precificação dos futuros de commodities é exatamente a mesma. A diferença é o que a gente vai ter nessas taxazinhas que compõem a equação. Todas elas têm o mesmo nome. No dólar futuro, tá? Vamos colocar aqui, na verdade, é câmbio, tá, pessoal? O termo certo é câmbio. Porque, na verdade, muita gente me pergunta assim: Felipe, você opera Forex? Opera. Que corretora você opera? Onde é que país? Falei, na B3. Na B3, tá louco? Na B3 não opera Forex, porque o Forex no Brasil não é regulamentado. Aí eu respiro fundo. E como eu estou proibido pelo STF de mandar as pessoas, de dar uma indicação técnica para as pessoas se matarem, eu preciso me controlar e dar uma resposta técnica, tá? O que você opera no Brasil, pessoal, é um câmbio. É exatamente a mesma coisa de um foreign ou forward exchange. Câmbio futuro. Uma paridade entre real versus dólar. USD. Tanto é que você olha aí na paridade, ela está escrito assim, ó. USD BRL. O que você opera na B3 é um Forex. Quem sabia disso? Então hoje, quando as pessoas te perguntaram assim, você opera Forex? Eu falo, opero. Aonde? Na B3. Aí o cara vai desmanchar assim, ó, meio tontear assim. Fala, mentira! Porque no Brasil no Forex é regulamentado. Aí você fala com ele assim, então tá bom. Não dá nem, você nem explica. Então tá bom, você tem razão. Né? Entendeu? Você nem explica. Tem um ditado chinês que fala assim, o discípulo perguntou pro mestre assim, ó, mestre, qual o segredo da felicidade? Aí o mestre falou assim, pequeno gafanhoto, o segredo da felicidade é não discutir com idiotas. Aí o discípulo falou assim, ah, mestre, eu não concordo muito com essa ideia sua, não. Aí o mestre falou assim, você tem razão. Esse é o segredo da felicidade. Entendeu? O que você opera no Brasil? Câmbio. Dólar. Só se você operasse o DXY aqui nos Estados Unidos. Isso é o índice do dólar.
No Brasil, você opera um câmbio, um Forex. Tá? Essa é a primeira desconstrução que a gente vai fazer. E por que ele é um Forex? Um Forward Exchange, um Foreign Exchange, um câmbio futuro? A gente precisa precificar isso, não precisa? Igual a gente fez com o índice. Eu tenho o valor do spot. O que é o valor do spot? O câmbio à vista, comercial, que você, né, que tá aí, que aparece lá no jornal Bom Dia, no Bom Dia de uma manhã lá da Globo, entendeu? Ou não pode falar Globo aqui não, corta editor. Que aparece lá no jornal de manhã lá, que você ouve, o dólar comercial cotou em tanto. Isso aí é o spot, é o à vista. Tá? Aí eu tenho o quê para somar o futuro? A taxa de carrego. O carry, a taxa de carrego. Tá? Que no caso do dólar, não é a Selic, não é a taxa de juros do Brasil descontada pelo tempo, blá, blá, blá. Vai ter o desconto no tempo também. O dólar, pessoal, ele vence de mês em mês. Então, essa diferença também vai dar, tá? Ela também vai decaindo ao longo que o contrato vai se encerrando, essa diferença vai se ajustando até o futuro se encontrar com a vista, o futuro chegar no preço à vista. Porém, essa taxa de carrego no câmbio futuro, vou colocar isso aqui, ó, tá? O SDBRL, no câmbio futuro, ela é composta por... Ela é uma relação, uma equação entre a taxa de juros do Brasil, BRL, e a taxa de juros dos Estados Unidos. Eles fazem uma equação dessas duas taxas e calculam o que vai ser a taxa de carrego. E tem mais uma composiçãozinha, que é justamente esse prêmio de incerteza, é que aí você entra outras questões de diferença enfim, de cenários e tal, mas isso aqui no dólar nem considera muito. A precificação do dólar é essa aqui, ó, tá? E aí você traz isso no tempo, ajusta isso no tempo, né? E aí você tem a precificação do ativo futuro de dólar, que pra gente é o quê? Dólar futuro. Dólar futuro, se for o mini, é WDO. Beleza, pessoal? É assim que eles calculam o preço do futuro de dólar para operar, tá certo? Quando a gente vai falar, eu já vou entrar um pouquinho nas commodities, pessoal. A gente não vai operar as commodities aqui, mas tem muita gente que só vou falar que é futuros também, só para completar a aula, tá? Quando a gente fala de commodities, por exemplo, quando eu estou operando boi gordo, milho, soja, açúcar, café, ouro, na bolsa, eles também são contratos futuros. E a lógica é a mesma. Eu tenho, por exemplo, eu estou operando boi gordo. Qual que é a precificação? Como é que eu faço a precificação do futuro de boi gordo? Eu pego o boi gordo à vista, que está lá no mercado, índice CPEA lá, por exemplo, para quem está habituado às commodities aí. Então, pego o preço do boi gordo. Ele é o ticker do boi é BGI, tá? O ticker do boi gordo no mercado. Então, pego o boi à vista, spot. Aí, pessoal, as commodities também, elas têm a mesma característica de taxa de carrego mais a taxa, né, de carrego, mais, né, aí soma aquela variávelzinha que é o prêmio de incerteza, tá? Aí soma o prêmio de incerteza. Nesse caso das commodities, beleza? O que a gente está... O que a gente está pensando aqui, tá? Então tem o preço do à vista. Essa taxa de carrego para as commodities, para fazer a precificação do futuro, ela é responsável, ela é um cálculo, uma somatória feita entre, tá, vários parâmetros que estão envolvidos com armazenamento, transporte, seguro, financiamento ou custo de oportunidade. Tá bom? O preço do que você pega o dinheiro para investir nas commodities. Então, tudo isso junto dá para a gente a taxa de carrego. E mais um prêmio de incerteza, que é justamente o que a gente vai olhar buscando o quê?
variações de mercado global, se deu uma geada, se não deu, se colheu, se não colheu, relatório do STA, China está comprando, não está, o que seja, como é que está a previsibilidade de mercado para isso? Esse prêmio de certeza, aí sim, nas commodities ele pesa muito. Então, a somatória disso tudo dá para a gente o quê? O boi futuro. BGI Fut. Entendeu? Você vai olhar também a diferença. Se você pegar a diferença do preço do à vista para o preço do futuro, ele vai ter essa mesma diferença aqui, ó. Spot, futuro. Tá bom, pessoal? Então a estrutura é a mesma. A diferença é o que compõe essas taxas, é o que compõe essas variáveis da equação. Que para cada classe de ativos é uma diferente. Elas mudam algumas coisas, tá? Mas vocês podem ver que pro que a gente olhou lá em dólar e índice, basicamente é a taxa de juro, né? No índice futuro, a gente usa a taxa de juros doméstica do país, enfim, né? Sei lá, calcula a Selic, traz isso a tempo, igual eu expliquei lá, né? Pelos dias que faltam para o contrato. E no caso do dólar, a gente calcula a taxa de juro livre de risco do Brasil e a taxa de juro livre de risco nos Estados Unidos, tá? Que é definido lá. Você pode puxar o DI para fazer essa composição, você pode pegar um título público de maior negociação para essa composição, enfim. Tá? Existe um cálculo específico para chamar os preços, para fazer a tomada de preço, para fazer essa precificação do futuro. Mas o que vocês precisam entender é que a estrutura é essa. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam por que eu expliquei isso tudo? Para vocês voltarem lá no índice e conseguirem usar isso aqui, essas milhares. Essa aula foi para vocês conseguirem fazer isso aqui, ó. É só isso que eu preciso que eu preciso que vocês entendam. Isso aqui, ó. Como usar os parâmetros do IBOV, do ativo à vista no IBOV, para projetar as milhares no futuro, justamente por quê? Porque os grandes players institucionais estão de olho nessas milhares do à vista, travando e defendendo as suas posições com contratos de opção em aberto, ou negociados, ou em aberto ou negociados. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vocês não vão ver isso aqui em outros lugares por aí, ou raramente vocês vão ver isso aqui. Amanhã testem e depois de testarem, perguntem. E bons negócios a todos. Operar com baixa exposição e alta eficiência, com responsabilidade. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo. Valeu, galera. Grande abraço.